Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Atos. Estamos agora chegando exatamente ao capítulo 11, onde Pedro vai ter que explicar-se lá em Jerusalém porque que ele foi ministrar a gentios. Então, eu vou ler. É uma repetição daquilo que já houve no século XX. Então eu vou ler até o verso 18, que aí acaba com esse assunto. Então, versos 1 a 18. Ora, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os partidários da circuncisão começaram a contender com ele, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então, Pedro começou a explicar-lhes por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e em êxtase eu tive uma visão, um objeto descendo, parecido com um grande lençol, preso pelas quatro pontas, sendo baixado do céu, e que chegou até mim. Olhando para dentro dele, eu vi e distingui os quadrúpedes da terra, tanto feras como répteis e aves do céu. Então, ouvi uma voz que me disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de modo algum, Senhor, pois jamais entrou na minha boca qualquer coisa profana ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames profanas as coisas que Deus purificou. Ora, isso aconteceu 3 vezes. Então tudo foi recolhido de volta ao céu. Em seguida, 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia pararam em frente da casa em que eu estava. Aí o Espírito me mandou ir com eles, nada duvidando. Foram também comigo estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Aí ele nos relatou como tinha visto o anjo em pé em sua casa, o qual disse a ele: envia a Jope e convoca Simão, de sobrenome Pedro, o qual te falará palavras por meio das quais serás salvo, tu e a tua casa. Ou toda a tua casa, perdão. E quando comecei a falar, eu acho graça, comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, bem como sobre nós no princípio. Aí me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João deveras batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois então, se Deus deu a eles o mesmo dom que ele deu a nós quando cremos sobre o Senhor Jesus, quem era eu para poder impedir Deus? Ao ouvir essas coisas, eles aqueceram e começaram a louvar a Deus, dizendo: ora então, Deus deu o arrependimento para dentro de vida aos gentios também. Voltando então ao verso 1, você pode saber que uma notícia dessas era quente. Aquela notícia correu por todos os lados. Não sei se Pedro foi convocado a Jerusalém ou se ele sabia que teria de prestar. Obviamente ele sabia que teria de prestar contas porque ele levou as testemunhas. Nós vamos ver isso, ele vai falar, ó, estes 6 homens, então verso 12. Foram também comigo estes 6 irmãos. Então Pedro sabia que seria inquirido, então ele levou as testemunhas oculares para reforçar aquilo que ele iria dizer. Né? Esses pessoal partidários da circuncisão, eles queriam de fato que todo mundo fosse judeu. Meramente acrescentando Jesus, mas tudo que aquilo era o judaísmo antes, assim, a lei de Moisés e aquela coisa toda, a circuncisão, Eles queriam que os gentios fossem obrigados a se tornarem prosélitos, efetivamente. Que na cabeça deles
havia judeu que era um tipo privilegiado e havia os outros. O que nunca foi exatamente nesses termos o propósito de Deus. Deus disse a Abraão: eu vou abençoar através de teu descendente todas as famílias da terra. Não é só judeu, não, era todas as famílias. Agora, em Mateus 28, como também em Marcos 16, aquilo que chamamos da grande comissão missionária de Cristo, Jesus mandou fazer discípulos em todas as nações. Agora vem cá, me explique, por favor, como é que você faz discípulos sem nunca falar com ele, sem nunca associar-se com ele? Como é que faz? Não funciona, óbvio. Obviamente não funciona. Então, a grande comissão de Cristo impôs uma mudança de cosmovisão de algum tamanho aos judeus que seguiram Jesus. Então, isso foi uma mudança de cosmovisão, gente. E a transição não foi fácil, tanto não foi que muitos nunca conseguiram fazê-lo. E mesmo alguns, como o próprio Tiago, meio-irmão de Jesus, que chegou a ser o chefão da igreja lá em Jerusalém, ele começou bem, mas ele depois voltou atrás. Você vê isso quando da prisão de Paulo, lá no capítulo 22, quando chegamos lá, Tiago já estava de volta ao judaísmo. Então, não foi fácil. Agora, o relato aqui a gente já viu no capítulo que passou, não tem nada aqui que comentar a mais, é tudo a mesma coisa, tudo bem. O que eu acho graça no verso 15, aliás, já achei. Pedro diz que quando eu comecei a falar, o Pedro estava preparado para proferir um belo discurso, o que o Espírito Santo meramente interrompeu aí a palestra. O Espírito Santo caiu sobre eles, bem como sobre nós no princípio. Então aí, sai de perto. O Espírito Santo tomou conta, não tinha mais o que Pedro mandar. Agora ele lembra aqui no verso 16, palavra do próprio Senhor Jesus. João deveras batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Isso está exatamente em Atos capítulo 1, verso 5. Exatamente os pés de Jesus, quase que largando o contato com o chão lá no Monte das Oliveiras. Entre as últimas palavras que Jesus falou, foi isso aí. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora, atenção, por favor, ao verso 17. Isto aqui é importante. Se Deus deu a eles o mesmo dom que Ele deu a nós, quando cremos sobre o Senhor Jesus, quem era eu para poder impedir Deus? Agora, eu traduzi crer sobre, que não é um bom português, mas é assim exatamente no texto grego. Dizer crer em não funciona tão bem. Você crê só é que você está como que se deitando sobre ele, se colocando sobre ele, você está se apoiando sobre ele. Crer sobre o Senhor Jesus. Agora, aqui nós temos uma declaração muitíssimo importante. Pedro declara que o que Deus fez indica que a chave para a salvação é crer para dentro do Senhor Jesus, tanto para judeu como para gentio. Nada de ser circuncisado, nada de seguir assim os costumes judeus, nada. É crer para dentro do soberano Jesus, é isso. Quer dizer, as regras mudaram. Isso é sumamente importante e, infelizmente, nem todo mundo conseguiu entender ainda. Eu li aqui o Senhor Jesus, uns 75% dos manuscritos acrescentam Cristo. A melhor linha, não, que eu sigo, não faz muita diferença. Aí, muito a contragosto, aquele pessoal todo, então, Deus deu arrependimento ao judeu, ao gentio também.
esse pessoal, no tempo de Jesus, os judeus tinham deturpado a mensagem do Antigo Testamento nesse sentido. O Antigo Testamento não é tão taxativo como que ninguém pode nem falar com gentil, ninguém pode... Não. Isso era tudo assim, cultura religiosa, se podemos chamar assim, que esse judeu tinha desenvolvido, mormente os tipos fariseus. Era uma distorção, realmente, mesmo da palavra de Deus no Antigo Testamento. E Deus, então, não. Sempre foi. Sempre foi a ideia de Deus salvar os gentios. Pronto, podemos prosseguir. Chegamos a verso 19, que muda totalmente de assunto, e entra outra vez o irmão Barnabé, que já foi introduzido no final do capítulo 4. Vou ler verso 19 a 24. Quanto aos que tinham sido dispersos pela perseguição que sucedeu em torno de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, a não ser somente a judeus. Mas havia alguns dentre eles, homens de Chipre e Cirene, que ao entrarem em Antioquia começaram a se dirigir aos falantes de grego, pregando a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé até a Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, regozijou-se e ficou encorajando a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com propósito de coração. Abre parênteses. Pois ele era homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé. Fecha parênteses. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. Terminando no final do verso 19, somente a judeus. É preciso lembrar que isso aqui foi antes de Cornélio. Foi antes de Cornélio, então eles ainda estavam presos àquela ideia de que era coisa para judeu. Mas a coisa, de repente, escapou das mãos. Que no verso 20, tem homens de Chipre e Cirene, eles começam a falar aos falantes de grego. O que podemos entender no verso 19, se o pessoal só falava a judeu, provavelmente era na sinagoga e provavelmente falando hebraico, e os outros não estavam entendendo hebraico. Mas então esses homens de Chipre e Cirene, eles agora começam a falar em grego. Mesmo que fosse dentro da sinagoga, mas além do judeu teria outras pessoas. E quem sabe alguém ouvindo pela janela, pela porta, falando em grego, pronto, todo mundo poderia entender. Porque mesmo o judeu, que na sinagoga falava hebraico, mas ele fatalmente tinha que entender grego, porque ele falava grego lá fora na rua, no comércio. Que a cidade era gentílica. Pronto, então, de repente, não é só o judeu que está crendo. E Deus abençoou e o número cresceu, o que podemos entender que, de fato, o número ultrapassou os tantos de judeu, quer dizer, era também gentil crendo. Agora, esse Barnabé nos dá um bom exemplo. Dá um bom exemplo. Ele não ficou lá criando caso, achando ruim, não. Ele reconheceu a graça de Deus e, que coisa boa, beleza. Aí ele ficou regozijando. Ele meramente ficou encorajando a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com propósito de coração. Nada de costume judeu, blá, blá, nada disso, não. Vamos seguir onde você está, permanecer fiel ao Senhor. Beleza, pura beleza. E, de fato, uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. Agora só versos 25 e 6. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia.
Assim aconteceu que durante um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Agora, esse Barnabé é interessante. Você se lembra que lá atrás, quando depois da conversão de Saulo, ele procurou se ajudar, não, aí então Barnabé levou tal e conseguiu com que ele fosse aceito. Aqui então ele percebeu muito claramente que Saulo tinha potencial, então ele foi buscar, foi atrás, trouxe até Antioquia. Agora, se diz aqui que o pessoal foi chamado de cristão pela primeira vez ali, se foram os outros, se foram os não crentes que estavam chamando eles de cristãos, se foi mais deboche do que elogio, talvez a melhor tradução seria cristinhos. Cristinhos. Não sabemos de fato se era deboche ou se era elogio. O fato é que o nome pegou e daí para frente era isso. Cristãos. Versos 27 a 30, que termina com isso o capítulo 11. Ora, naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, indicou que uma grande fome estava prestes a sobrevir a toda a terra habitada. Abre parênteses. O que de fato aconteceu enquanto Cláudio era César, fecha parênteses. Então os discípulos, na medida que alguém tinha bastante, cada qual resolveu enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judeia. O que de fato fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Aqui temos a figura de Ágabo introduzida e nós vamos encontrar esse Ágabo outras vezes. Ele era um profeta de verdade e ele faz uma profecia aqui que de fato se cumpriu cabalmente. Uma grande fome sobre toda a terra habitada. O que aconteceu, diz o texto, durante o reinado de Cláudio. Agora, se essa fome ia alcançar toda a terra, então ia alcançar o pessoal ali em Antioquia, tanto quanto na Judeia. Mas você se lembra que após o dia de Pentecostes, tinha até milhares de pessoas que não eram de Jerusalém, tinham vindo da Ásia Menor, provavelmente, assim, ficaram ali comendo e bebendo, esperando, parece, que Jesus voltasse logo. Aí o pessoal por ali ficou vendendo casa, tal, etc. E de repente acabou, né? Então, provavelmente tinha mesmo crente já necessitado lá que tinha vendido para comprar pão para os outros, enfim. O fato é que resolveram levantar uma oferta e resolveram enviar essa oferta pelas mãos de Barnabé e Saulo. Agora, chegando no capítulo 12, o assunto muda radicalmente. Eu vou ler só versos 1 a 4 para começar. Ora, por aquele tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Inclusive matou à espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradou aos judeus, fez mais. Prendeu Pedro também. Abre parênteses, eram os dias dos pães ázimos, fecha parênteses. Tendo-o capturado, lançou-o prisão adentro, destacando 16 soldados para guardá-lo, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Tiago, um dos filhos de Zebedeu, um dos 12 apóstolos, foi o primeiro deles a ser martirizado.
o Iscariotes já tinha morrido, mas isso obviamente foi um caso à parte. Ele se matou, isso é outro assunto. O primeiro a ser martirizado foi exatamente Tiago, o irmão de João. A troca de nada, mas você se lembra que foram exatamente Tiago e João que foram lá pedir a Jesus para ficar um à direita e outro à esquerda no reino, você se lembra? Aí Jesus perguntou, e vocês são capazes de beber o que estou bebendo? E não, somos capazes sim. Curiosamente, dos dois, Tiago foi o primeiro a ser martirizado, morrer, e João foi o último. A troca de nada. Não sei, isso não tem nada a ver a estar ao lado direito, ao lado esquerdo de Jesus, mas foi assim. Tiago foi primeiro. Aí os judeus acharam bom, então Herodes acha bom, então já que é assim, ele prendeu Pedro também. Só que era exatamente a festa da Páscoa, dia dos pães ázimos, e não sei porquê, mas para respeitar a festa, sei lá, Herodes resolveu não matar Pedro de uma vez, mandou guardar na prisão para ele ia matar depois. Quando diz aqui apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, terminando o verso 4, exatamente, apresentar para matar como havia feito com Tiago. Agora, gente, 16 soldados para guardar um só homem. A rigor, o que o texto diz é 4 escoltas de 4 soldados cada. Eu assim, diminuí para 16 soldados. Agora, era óbvio que Pedro tinha poder sobrenatural, ele tinha feito milagres e coisa e tal. Não sei. O fato é que eram 16 soldados.